Nós realmente conseguimos definir quem é louco? É satirizando a distinção entre sanidade e loucura que Machado de Assis vai publicar em 1882 a novela O Alienista, o livro que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um Vida do Páginas Avulsas. Aviso antes de nós começarmos, o vídeo de hoje vai trazer spoilers dessa novela, mas isso em nada substitui a experiência da leitura. No século XVIII no Brasil já existiam traços de uma cultura manicomial. Em 1852, por exemplo, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Hospital Psiquiátrico Pedro II, que acabou sendo uma grande referência em internações dentro da capital do país da época. O que acontece é que grande parte das internações feitas de pessoas consideradas loucas se devia muito mais por traços pessoais, desvios de caráter ou muitas vezes conveniências sociais que obrigavam o afastamento daquelas pessoas da sociedade. Não existia muito bem uma definição do que seria uma mazela mental. A psiquiatria é um ramo em estudo, e os alienistas eram os psiquiatras da época. A verdade é que internar alguém era relativamente fácil, e eu já falei isso com vocês quando eu comentei o livro da Daniela Arbenz, O Holocausto Brasileiro. Mas em O Alienista, Machado de Assis vai levantar essa questão, mas de uma forma muito bem humorada, para mostrar os excessos que podem ser cometidos em nome da sanidade. A novela vai focar na história do Dr. Simão Bacamarte. O Dr. Simão é um médico amplamente reconhecido. Ele se torna famoso tanto no Brasil quanto na Europa, principalmente em Portugal e Espanha, e ganha um grande renome. Ele é considerado um grande especialista, um homem muito inteligente, a ponto de quererem que ele assumisse a Universidade de Coimbra, o que ele recusa, para voltar à sua terra natal. Ele é natural de Itaguaí, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, e depois de alcançar respeito dos seus pares, ele resolve se retirar para sua cidade natal para continuar suas pesquisas acadêmicas. Ele não é um homem de grandes vaidades, não é um homem ganancioso, muito pelo contrário, ele é um estudioso. E toda a vida dele ele tenta reger sobre uma regra científica, basicamente. Chegando em Itaguaí, ele acaba se casando. Ele se casa com uma mulher que já era viúva e tinha 25 anos, que não era nem bonita nem simpática. Ou seja, nada físico teve a ver com aquele casamento, mas o Dr. Bacamarte considera que ela tem todos os aspectos que podem fazer com que ela gere bons filhos. Essa mulher, que é a Dona Evarista, é uma mulher relativamente modesta, que já tinha passado por uma viuvez e vê nessa segunda união com o Dr. Bacamarte uma chance de continuar a vida, saindo daquele estigma da viuvez. Ela não é tão jovem, mas também não é velha, né? 25 anos. E eles se casam, e durante o começo desse relacionamento, a maior curiosidade do Dr. Bacamarte é ajudar na proliferação da família, ou seja, dele conseguir ter um filho com ela. Só que eles tentam de tudo e basicamente não dá, ela não engravida. E o Dr. Bacamarte transfere muitos dos estudos que ele fazia para um outro campo. Ele passa a estudar a saúde mental, já que não estava conseguindo ter filhos. E nesses estudos sobre saúde mental, ele decide que Itaguaí é o local ideal para construir uma casa de loucos. Esse hospício ou casa de loucos vai se chamar Casa Verde, e o Dr. Bacamarte, por seu prestígio internacional e junto ao Império, acaba conseguindo verbas públicas para isso. Para custear o tratamento dos loucos da terra, é criado um imposto sobre a plumagem dos cavalos urbanos, ou seja, para o teu cavalo sair enfeitado, você pagava uma soma de dinheiro que acabava sendo revertida para o custeio dessa instituição. A ideia é que os loucos pudessem ser tratados e o Dr. Bacamarte conseguisse dar vazão aos seus estudos sobre saúde mental em um campo muito mais propício na sua própria terra. O que acontece é que inicialmente parecia muito fácil definir quem era louco. Existiam pessoas já tratadas como loucas que foram levadas para as instituições. Só que o Dr. Bacamarte, à medida que vai estudando, vai percebendo que muitos comportamentos se enquadram na loucura. Uma pessoa pródiga que acabou dilapidando toda a sua herança, dando empréstimos sem nunca cobrar esses empréstimos ou sem cobrar juros, é considerada louca. Uma outra que acredita em maldição também é enquadrada como louca, e várias pessoas da cidade acabam sendo presas. Com o passar do tempo, aquela Casa Verde vai ganhando toda a atenção do Dr. Bacamarte e, ao mesmo tempo, vai encarcerando cada vez mais gente. A Dona Evarista, ao final de 2 meses, já se encontra totalmente estafada daquele empreendimento do marido, que ela se sente mais viúva nessa segunda vez do que na primeira. E o Dr. Bacamarte, para um pouco apaziguar os ânimos da mulher, envia ela para o Rio de Janeiro e continua fazendo os experimentos. Dona Evarista fica feliz, ela sempre quis conhecer o Rio de Janeiro e deixa o marido nos seus estudos, que, afinal de contas, ele é um homem muito sábio. E o Dr. Bacamarte segue nessas internações. Só que a cidade começa a desconfiar daquilo e começa a achar não tão certo as internações feitas pelo Dr. Bacamarte, porque muita gente está sendo presa. Em muitos momentos, os cidadãos da Terra até pensam que, com a volta da mulher dele, as internações podiam cessar, ela podia ter alguma interferência nos ânimos do médico. Só que Dona Evarista volta, e o
Dr. Bacamarte continua a internar muita gente, ao ponto de o número de loucos começar a ser questionado. Afinal, tinha tanta gente insana assim naquela cidade. E isso vai desencadear uma grande revolta popular, porque os populares, obviamente, não estão satisfeitos com aquela situação. Eles querem que o médico seja deposto e querem derrubar toda aquela Casa Verde. Um dos habitantes da cidade, o Barbeiro Pórfido, inclusive, vai encabeçar esse movimento revoltoso, que vai ser chamado de Revolução dos Canjicas, porque ele era chamado de canjica e ele acaba liderando aquele movimento. O movimento vai totalmente exaltado querendo derrubar aquela estrutura. Mas no final das contas, o Pórfido acaba cedendo ao Dr. Bacamarte e quando ele toma o poder, que na verdade toda a revolução acabou sendo impulsionada muito mais por um desejo pessoal dele de se tornar uma figura política de destaque, ele também colabora com o Dr. Bacamarte. Em um determinado momento, nós vemos que 4/5 da população da cidade já está internada na clínica do Dr. Bacamarte. E é aí que a coisa fica complicada. Você pode se perguntar em algum momento, ele queria dinheiro? O Machado é muito enfático. Ele, em dado momento, inclusive, deixa de receber dinheiro por aquelas pessoas e passa a devolver porque ele está ali pela curiosidade acadêmica. E por essa curiosidade acadêmica, ele não é muito questionado em relação à sua ética, porque ele parece ser realmente um estudioso que acredita que está fazendo bem. Só que quando 4/5 são encarcerados, o Dr. Bacamarte chega a uma conclusão. Talvez os comportamentos desviantes e os desvios de caráter das pessoas é que tornem elas sãs. E os loucos sejam os outros 1/5 que são deixados de fora. Então ele aprova com a Câmara da cidade um segundo experimento. Ele liberta todas as pessoas presas e começa a pegar aquelas que pareciam perfeitamente normais. Em um dado momento ele acaba internando a própria esposa. E nesses segundos movimentos de internação, as pessoas com comportamento desviante na verdade se tornam o padrão. Mas mesmo assim o Dr. Bacamarte não percebe no que consistiria a loucura em si, que talvez os seus livros acadêmicos estivessem errados e a teoria dele não fosse tão efetiva. Até que chegou um dado momento que ele percebeu que ele acaba meio que dando alta a toda a cidade, é como se não existisse loucos ali. E a partir daí ele inquere os seus pares sobre o que achavam dele. E todos dizem que ele é um homem muito sábio, sem nenhum desvio de caráter, sem nenhum problema, ele é uma pessoa de temperamento tranquilo. E a partir disso o Dr. Bacamarte chega a uma grande conclusão. Ele seguiu louco e ele se interna na sua própria clínica e passa 17 meses tentando se tratar até que ele morre. E assim se encerra essa história. Quando nós pegamos esse conto do Machado de Assis, nós temos aqui uma crítica muito clara. Quem é são e quem é louco vai depender do olhar, porque muitas vezes numa sociedade em que todas as pessoas têm algum tipo de comportamento desviante, você ser louco é você ser o são. Ao mesmo tempo que se você for são e olhar para aquelas pessoas, elas parecem na verdade um universo de gente louca por terem comportamentos estranhos. O que o livro serve para mostrar é que é muito difícil você definir a sanidade. Na época que Machado publica esse livro, a psiquiatria e o estudo dos comportamentos desviantes ainda não tinham evoluído muito, era uma ciência em estudo. Então, a partir disso, nós víamos muitos excessos sendo cometidos por instituições manicomiais. Na verdade, elas internavam pessoas que muitas vezes não tinham nenhum quadro clínico. E essa situação vai se manter até o século XX, muitas vezes até o século XXI acaba sendo mantido. Hoje nós temos um entendimento de amplos diagnósticos de saúde mental, ao ponto de já não se falar em um padrão de normalidade, porque não é possível, já existem vários espectros de diferentes quadros mentais, existindo quadros mais graves e quadros mais leves. E o Machado, de certa forma, já percebia isso quando publicou essa novela. Esse é o tipo de texto extremamente divertido, você lê essa novela de uma forma muito rápida, porque, primeiro de tudo, o Machado de Assis tem uma escrita fantástica, isso é inegável. Mas eu acho que o Alienista talvez seja o livro dele que eu mais me diverti, fica assim pá a pá com Memórias Póstumas. Eu acho que Memórias Póstumas acaba sendo um pouco mais cômico em alguns momentos por levar aquela história por mais tempo, mas o Alienista tem aquela medida certa de ser um livro rápido de ler. Eu acho interessante que o próprio doutor questiona a sua sanidade, porque ele é um homem que não está ali fazendo aquele estudo da loucura baseado na própria vaidade, ele em determinado momento percebe que talvez ele seja a pessoa menos capaz para entender aquilo, e talvez a única loucura resida nele. Talvez a loucura em tentar definir a sanidade fosse daqueles primeiros psiquiatras naquele momento, que não tinham todos os elementos e mesmo assim tentavam estabelecer um padrão de comportamento. A verdade é que todos nós temos espectros excêntricos na nossa vida. Todos nós podemos ser apaixonados por algum aspecto estranho, podemos acreditar em algo sobrenatural, podemos ter algum tipo de compulsão que em dado momento possa nos levar a ser classificados como loucos. E se hoje em dia ainda é difícil classificar muitos comportamentos desviantes, imagine no século XIX. Para quem nunca leu Machado de Assis, essa é a obra que eu recomendo, por te ajudar a entender a forma como o autor escreve, ajudar a entender o bom humor dele
dele e ser um livro extremamente legal de ler mesmo. Você termina a leitura se perguntando, então no final das contas toda aquela cidade passou pela clínica do Dr. Bacamarte para perceber que ninguém era louco de fato? E também é interessante porque cada um vai se colocando um pouco no lugar do outro. Quando você fecha os 4/5 iniciais, parece que aquelas pessoas de certa forma elas são traumatizadas por aquela instituição, mas quem ficava de fora, de certa forma ainda tinha alguma ar de normalidade. Só que quando essa segunda parcela, que é essa parcela remanescente, de 1/5 remanescente, começa a ser internado também, aquelas pessoas se colocam na situação de quem foi internado. E quem foi internado muitas vezes passa a nem querer conviver com quem foi internado com medo de voltar para aquele espaço, porque sabe que a linha entre ser classificado como são e louco é extremamente tênue. No final das contas, o Dr. Bacamarte consegue deixar uma cidade totalmente traumatizada e, ao mesmo tempo, com uma maior empatia uns pelos outros, porque cada um sabe a dificuldade de ser taxado como louco. As conclusões do Dr. Bacamarte, na verdade, acabam sendo bem óbvias desde o começo do livro. Parece claro que todo mundo daquela cidade vai passar por aquela instituição, mas o que torna essa obra tão legal são os caminhos. E nós vemos que é uma pessoa que realmente acredita na ciência, mas quando coloca aquilo tudo em prática, percebe uma dificuldade muito prática em concretizar aquelas teorias acadêmicas. E que, na verdade, o excesso de ciência, às vezes, pode ser um problema para quem o pratica também. Mas eu deixo minha forte recomendação para que vocês leiam esse conto. E se você já leu o livro, comenta aqui comigo o que é que você achou da obra. E se gostou do vídeo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!